Olá, pessoal! Professor Alex Bruno. Nós estudamos nas aulas anteriores sobre o assunto razão e porcentagem, que é um tipo de razão. Na aula de hoje, eu vou estar explicando sobre proporcionalidade e proporção. Então, fica comigo e vamos estudar. Alex comprou uma garrafa de suco de caju. No rótulo havia a seguinte instrução: para cada copo de suco, misture 5 copos de água. Obedecendo às instruções do rótulo, Alex poderá fazer o suco da seguinte maneira. Nós temos aí 1 copo concentrado de suco, então vamos ter que usar aqui 5 copos de água. Para 2 copos concentrados de suco, então 10 copos de água, obedecendo às instruções do rótulo. Para 3 copos de suco, nós devemos corresponder 15 copos de água, então. E para 4 copos concentrados do suco, nós vamos ter aqui 20 copos de água para fazer o nosso refresco. Para fazer a dosagem do refresco, Alex fez o uso do conhecimento de proporção. Então, a cada unidade que eu tinha de suco, eu acrescentava 5, né? Quando eu dobrei aqui a quantidade de copos, eu dobrei aqui a quantidade de água. Quando eu tripliquei em relação à quantidade inicial, eu tripliquei também a quantidade de copos de água, né? Então, 5 vezes 3, 15. E quando eu quadrupliquei aqui em relação à quantidade original, eu também quadrupliquei aqui os 5 copos de água. Então, o conhecimento de proporção tem a ver com essa lógica que a gente está comentando aqui. E o que vem a ser uma proporção? A proporção ela vai ser uma igualdade entre duas razões, conforme está comentado bem aqui no texto. E aí a gente expressa dessa maneira como está bem aqui na apostila. A sobre B é igual a C sobre D. Nós lemos essa informação da seguinte maneira. A está para B, assim como C está para D. Vamos agora identificar cada elemento aí da proporção. Qual vai ser o nome do elemento A, qual vai ser o nome do elemento B, qual vai ser o nome do elemento C e o do elemento D. Lembrando que aqui nós estamos usando aqui letras como referência, no entanto, a proporção ela está relacionada com números. O termo que nós identificamos com a letra A é o primeiro termo ou antecedente da razão. O elemento B é denominado segundo termo ou consequente da primeira razão. O elemento C, aqui na proporção, ele é denominado terceiro termo ou antecedente da segunda razão. E o elemento D, ele é denominado quarto termo ou consequente da segunda razão. Comparando essas ideias com fração, perceba aqui, né, que o elemento A e o elemento C estão no numerador e são denominados antecedente da razão. E o elemento B e C estão no denominador e são denominados consequentes. Vejamos aqui qual a relação entre os elementos A e D de dado. A e D de dado estão numa diagonal aqui dessa proporção e são denominados extremos da proporção. Já os elementos B e C, da outra diagonal da proporção, são denominados meios da proporção. Dá uma pausada no vídeo e anota no seu caderno essas informações aí para você poder memorizar e aprender um pouquinho aí, assimilar. Vamos verificar agora um exemplo
desses termos com números. Temos aqui nesse exemplo uma proporção com os termos aqui 3, 4, 6 e 8. Ó, o elemento 3 vai corresponder ao primeiro termo da proporção, ou antecedente da primeira razão. O 4 vai corresponder, na nossa ilustração anterior, ao elemento B da proporção, ou segundo termo da proporção e consequente da primeira razão. O 6 corresponde ao C, que é denominado terceiro termo da proporção, ou antecedente da primeira razão. E o 8 vai corresponder ao item D, ao elemento D, que é denominado quarto termo. Então, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. O 3 e 8 vão ser denominados extremos. E o 4 e 6 vão ser denominados meios. É como se a proporção iniciasse no A, que é um extremo, então o 3, e terminasse no 8. Então, o 8, nesse sentido, seria denominado o outro extremo da proporção. E o 4 e 6 estariam no meio, tá? Então, por essa razão, teria esses nomes. 3 e 8 são os extremos, 4 e 6 são os meios da proporção. E nós lemos essa proporção da seguinte maneira: 3 está para 4, assim como 6 está para 8. É válida essa proporção, ó, se você perceber, ó, 3 quartos. Dobrando o 3 para 6, ó, o dobro de 3 é 6. Eu acabei dobrando o valor 4 para 8. Então, ó, o dobro de 3 vai corresponder ao dobro de 4. Se eu quisesse escrever aqui outra razão que fosse equivalente a essas, eu iria continuar a proporção. Então, eu poderia colocar bem aqui, que tem que corresponder, então, a 4 vezes o 4, que vai ser 16. Então, eu uso uma nova razão, mas eu mantenho a proporção entre eles. Então, perceba que continua, se você simplificar 12 por 16, vamos voltar aqui à fração original, que é 3 quartos. Vejamos agora algumas aplicações do conceito de proporção. Um metro de elástico custa R$ 2,50. Determine o valor a ser pago para cada medida de elástico dada. Então, para 3 metros, nós vamos ter aqui R$ 7,50. R$ 7,50. Para 4 metros, vamos acrescentar aí R$ 2,50, que vai corresponder então a R$ 10. 7 metros, nós vamos acrescentar ao 10 3 medidas de 1 metro. Então, nós vamos ter aqui 10 mais 7,5. Então, vamos ter aqui 17,5. Do 7 para o 11, nós teremos aqui, então, o valor de R$ 27,50. E para 15 metros, nós vamos ter a medida aqui R$ 37,50. Em proporção, nós podemos fazer a seguinte relação. 3 está para 7,5, assim como 4 está para 10. Corrigimos aí o erro de digitação. E aqui, continuando, assim como 7 está para 17,5. Assim como 11 está para 27,5 e assim como 15 está para 37,5. Nós temos aqui uma proporção com várias razões. Então, comparando somente essas duas primeiras, eu poderia dizer o seguinte: 13 está para 7,5, assim como 4 está para 10. E eu poderia olhar somente essas duas razões aqui que eu estou apontando com a caneta. 4 está para 10, assim como 7 está para 17,5 e assim por diante. Perceba que à medida que você aumenta o tamanho do elástico, o valor a ser pago é cada vez maior também, correspondendo a uma mesma proporção. João Ligeirinho ganha a vida vendendo água mineral. Sentindo a necessidade de atender seus clientes num tempo mais hábil,
Ligeirinho optou por entregar o produto de moto, em vez da antiga bicicleta cargueira. No intuito de estabelecer uma marca profissional relacionada a seu apelido, João Ligeirinho passou a pilotar sua moto mais rápido que o de costume para fazer suas entregas. Nessa lógica, à medida que Ligeirinho aumenta a velocidade da sua moto, o mesmo levará mais tempo ou menos tempo para chegar a seu destino. Pela lógica, nós podemos concluir que quanto maior a velocidade com que o Ligeirinho for se deslocando para seu destino, menos tempo ele vai gastar para chegar lá. Então, à medida que ele aumenta a velocidade, ele diminui o tempo para chegar no destino para entregar a sua água. A maioria dos problemas que se apresentam em nosso dia a dia liga duas grandezas relacionadas de tal modo que, quando uma delas varia, como consequência, varia também a outra. As grandezas podem ser, então, do tipo direta ou inversamente proporcionais. Vamos verificar aí o que vem a ser cada uma delas. Grandezas diretamente proporcionais. Lembrando você que grandeza, como foi visto na primeira aula, tem relação com coisas que podem ser medidas, como o tempo, a velocidade, a temperatura e assim por diante. Então, o que vem a ser grandezas diretamente proporcionais? São duas grandezas em que, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta numa mesma razão. E, à medida que uma diminui, a outra também diminui numa mesma razão. Então, são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A distância e o tempo. Quanto mais longe for o meu destino, maior vai ser o tempo que eu vou gastar se eu mantiver a mesma velocidade, né, para chegar lá. Outra situação, uma obra, quanto mais extensa for, maior vai ser o preço. Então, obra e o preço do serviço dessa obra são grandezas diretamente proporcionais. Normalmente se faz isso, né? Quanto maior for o meu serviço, mais caro eu vou cobrar. O peso de um objeto e o esforço necessário para poder sustentá-lo. Grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma razão. E, à medida que uma diminui, a outra aumenta na mesma razão. São exemplos de grandezas inversamente proporcionais à velocidade e o tempo, como no exemplo que nós comentamos do ligeirinho. À medida que eu aumento a velocidade, diminui o tempo para chegar no destino. Outro caso de grandezas inversamente proporcionais é número de trabalhadores em uma obra e o tempo para concluir essa obra. Normalmente, os casos que envolvem grandezas inversamente proporcionais têm relação com o tempo. Propriedade fundamental da proporcionalidade. Dada a proporção do tipo A está para B, assim como C está para D, nós temos a seguinte relação. O A vezes D vai ser igual a B vezes C. Olha só. O A vezes o D vai ser igual ao B vezes o C. A gente costuma trabalhar com essa lógica na regra de 3, né? E nós lemos matematicamente da seguinte maneira. O produto dos extremos, lembre que o A e o D são extremos da proporção, é igual ao produto dos meios, né? Vai ser B e C. Exemplo, nós temos aqui ó, a proporção 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Vamos tentar aqui usar esse raciocínio. Ó. O A vezes D. Então, o A é o 2 nesse caso e o D é o 6. 2 vezes 6 igual a 12. E o B vezes C
Nesse caso aqui, nesse exemplo, vai ser 3 vezes 4. E 3 vezes 4 também é igual a 12, mostrando que é verdadeira a propriedade fundamental da proporcionalidade. Se você pegar aqui qualquer proporção com outros valores, você vai verificar que é válida a propriedade fundamental da proporcionalidade. O produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios. E por que é útil saber essa informação? Vamos verificar aqui algumas justificativas para essa pergunta nos exercícios de fixação. Vejamos agora aí. Questão 1. Em cada proporção, calcule o valor da variável x. Item A. 2 está para 3, assim como 10 está para x. Vamos descobrir quanto vale x nesse contexto aí, já que temos uma proporção. Temos aí a proporção e, usando o conhecimento da propriedade fundamental, nós podemos relacionar aqui, o produto dos extremos, 2 vezes x, vai ser igual ao produto dos meios, 3 vezes 10. Lembrando que os extremos vão ser esses valores que estão nessa diagonal aqui. E os meios vão ser os da outra diagonal. Então, 2 vezes x é igual a 3 vezes 10. E 2x é igual a 30. X vai ser igual a 30 dividido por 2, que vai ser igual a 15. Então, 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Esse é o valor de x no item A. Item B. 12 está para x, assim como 2 está para 1. Vamos calcular? Semelhantemente ao item A, eu vou usar o conhecimento da propriedade fundamental da proporcionalidade. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 12 vezes 1 é 12, e vai ser igual a x vezes 2 é 2x. E nós podemos concluir, então, que x vai ser igual a 12 dividido por 2. E então, x vai ser igual a 6. 12 está para 6, assim como 2 está para 1. Item C. 7 está para 5, assim como x está para 35. Usando o mesmo conhecimento que nós já vimos nos itens A e B, nós temos que 7 vezes 35, o produto dos extremos, é igual a 5 vezes x, que é o produto dos meios. 7 vezes 35 vai ser igual a 245. Que vai ser igual a 5x. Então, o x vai ser igual a 245 sobre 5. E simplificando, o resultado aqui, nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. 245 dividido por 5, podemos verificar essa situação bem aqui no cantinho do caderno. Se você tem dificuldade com divisão, eu peço a você que foque agora, se concentre para tentar assimilar. Vamos lá? Usar aqui o algoritmo da divisão. 245 dividido para 5. 2 é menor do que 5, então não dá para dividir. Vamos usar primeiro aqui o número 24. Qual é o número que multiplicado por 5 mais se aproxima do número 24? É o número 4. 4 vezes 5, 20. Para chegar no 24, sobrou 4. Baixa esse 5 bem aqui. Então, vamos ter aqui 45. E aí, qual é o número vezes 5 que vai dar igual a 45 ou próximo? É o 9. Então, o resultado aqui da divisão, 9 vezes 5, 45. Para chegar nesse 45, não restou nada. Então, o resultado da divisão é 49. X é igual a 49. Item D. 5 está para 2, assim como x está para 8. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 5 vezes 8 é igual a 2 vezes x. 5 vezes 8 é 40. E 2 vezes x é 2x.
x. X vai ser igual a 40 dividido por 2. X, nesse caso daí, tem D, vai ser igual a 20. Então, 5 está para 2, assim como 20 está para 8. Item E, x está para 25, assim como 99 está para 225. Aplicando o conhecimento que nós estamos trabalhando, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, x vezes 225 é igual a 25 vezes 99. Nesse caso, nós vamos usar aqui alguma ideia de simplificação, sem antes multiplicar aqui os valores. O 225 está multiplicando aqui o valor desconhecido x. Então, nós vamos passar para o outro lado, dividindo. Portanto, x vai ser igual a 25 vezes 99, dividido por 225. Perceba aqui que 225 é múltiplo de 25. Então, nós podemos simplificar esses dois números aqui para reduzir a conta. E é o que nós vamos fazer aqui. Vamos primeiramente aqui dividir 225 por 25 e obter resultado. 25 dividido para 25 vai dar 1 aqui. Agora, 225 dividido para 25, vamos ver quanto dá o resultado aí. Pausa o vídeo aí, tenta fazer sozinho essa operação aí para obter o valor da divisão 225 por 25. Ok? Pausou o vídeo aí? Vamos continuar então. A pergunta que se faz normalmente é a seguinte: qual é o número que multiplicado por 25 vai dar próximo do 225? Note aqui que o número 22 não dá para dividir por 25 porque é menor que ele. Então, nós temos que usar o número 225 mesmo, dividido para 25. E aqui nós vamos fazer a tentativa de multiplicar. Que número vezes 25 vai chegar mais próximo possível ou igual a 225? Note que 4 vezes 25 vai dar 100. E então, 8 vezes 25 vai dar 200. Para chegar no número 225, então, nós temos o 9. 9 vezes 25 vai dar exatamente 225 e não sobra nada. Então, 25 dividido para 25, restou 1. 225 dividido para 25 resulta em 9. Nós temos então aqui, x é igual a 1 vezes 99 dividido por 9. E nós podemos novamente simplificar. 1 vezes 99 é o próprio 99. Quanto é 99 dividido por 9? X é igual a 11. Então, 11 está para 25, assim como 99 está para 225. Item F. 8 está para 13, assim como 24 está para x. Novamente, vamos trabalhar aqui a propriedade fundamental da proporcionalidade. O produto dos extremos, 8 vezes x, é igual ao produto dos meios, 13 vezes 24. E vamos usar a ideia da simplificação antes de chegar à obtenção aí dos resultados. Então, 8 está multiplicando x, passando para o outro lado vai ficar dividindo. 13 vezes 24, não vamos calcular essa multiplicação, e aqui temos o 8. Então, perceba aqui que 24 é múltiplo de 8. Olha só, 8 vezes 3 resulta em 24. Então, eu posso dividir e simplificar. 24 dividido para 8 é 3. 8 dividido para 8 é 1. Nós temos, então, aqui que x é igual a 13 vezes 3. Aqui embaixo, como é 1, não precisa aparecer denominador. Então, x vai ser igual a 39. 8 está para 13, assim como 24 está para 39. Outra ideia da aplicação da propriedade fundamental da proporcionalidade pode ser verificada na resolução da questão 2 do exercício de fixação. Numa creche, 4 litros de leite dão para preparar 22 mamadeiras iguais. Quantas mamadeiras iguais a essas
poderão ser preparadas com 10 litros de leite. Relacionando ao conceito de proporcionalidade, podemos concluir que 4 litros de leite estão para 22 mamadeiras, assim como 10 litros de leite estão para uma quantidade desconhecida até o momento. Mas nós podemos usar aqui aquele conhecimento que é a propriedade fundamental da proporcionalidade. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E agora, fazer o cálculo aqui. X vai ser igual a 22 vezes 10 dividido por 4. X vai ser igual a 220 dividido por 4. E agora calcular quanto é 220 dividido por 4. 22. Que número multiplicado por 4 mais se aproxima do 22? É o 5, né? 5 vezes 4 vai dar 20 e 20 para chegar no 22 restou o 2. Então baixa o zero aqui. Que número vezes 4 vai dar 20 ou próximo dele? Novamente é o 5. 5 vezes 4 é 20, para chegar no 20 não faltou nada. Portanto, x é igual a 55. Conclusão: 10 litros de leite corresponderão a 55 mamadeiras. Terceira questão. Dois números estão entre si como 5 está para 3. Se o maior destes é 225, qual será o menor? Escrevendo esses dados em forma de proporção, nós temos o seguinte, ó. Dois números estão entre si como 5 está para 3. Ele não forneceu quais são esses dois primeiros números. São valores até então desconhecidos. Eu vou identificar o primeiro número como x e o segundo como y, que são dois números diferentes e desconhecidos até então, assim como 5 está para 3. Ele informa que o maior deles é igual a 225. Agora, como saber qual é o maior? Vai ser o x ou o y nesse caso? É o seguinte, como aqui nessa segunda razão o 5 está no numerador, que é maior do que o 3, então ele vai corresponder então ao maior aqui nessa primeira razão aqui. Então, o 225 para nós vai ser o x, certo? Então, x é igual a 225. E agora, vamos calcular quanto vale, então, o y. Nós temos aqui 225 está para y, assim como 5 está para 3. E nós vamos usar aqui novamente o conhecimento de propriedade fundamental da proporcionalidade. É arriscado alguém querer surtar aqui, porque a letra é y em vez de x, não é isso? Professor, eu só sei fazer com x, com y eu já não dou conta, né? Gente, deixa de tolice, que é o mesmo procedimento. Vamos calcular aqui da mesma forma como foi com x. Não importa a letra que você vai trabalhar, tá beleza? Bora lá. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 225 vezes 3 é igual a y vezes 5. E nós podemos aqui usar aquele conhecimento que a gente chama popularmente de passar para o outro lado. Passando o 5 para o outro lado, nós temos aqui y vai ser igual a 225 vezes 3 dividido por 5. E nós podemos, então, simplificar 225 dividido para 5 e obter o resultado aí. 4 vezes 5 dá 20. Para chegar ao 22, faltou 2. Baixa o 5. 5 vezes 5 vai dar o 25 exato. Então, 225 dividido para 5 vai dar aqui, ó, 45. E 5 dividido para 5 é 1. Então, nós temos aqui 45 vezes 3. Como aqui embaixo no denominador foi 1, não precisa aparecer. E agora, multiplicando 45 vezes 3, nós temos 135. Então, voltando aqui na proporção, ó,
225 está para 135, assim como 5 está para 3. Quarta questão. Duas grandezas, x e y, são diretamente proporcionais. Quando x é igual a 6, o valor correspondente de y é igual a 9. O valor de y, quando x é igual a 10, será... Já que essas grandezas são diretamente proporcionais, nós podemos utilizar aqui a relação que nós já vemos adotando aqui. 6 está para 9, assim como 10 está para y, que é o valor desconhecido nesse momento. Perceba, quando x é 6, y é igual a 9. Aí ele fala, quando o valor de y, quando x é igual a 10. Então, já que o 6 corresponde ao x no numerador aqui da segunda razão tem que ter o valor do x novamente. E agora vamos usar a propriedade fundamental da proporcionalidade. Pausa o vídeo aí e obtenha o resultado. Qual é a alternativa correta aí? A, B, C ou D? Vamos tentar responder agora, então. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Y vai ser igual a 90 dividido por 6. Y vai ser igual a 15. Alternativa B. Tarefa da semana são 5 questões semelhantes às que foram trabalhadas aqui nessa aula, e a última questão tem uma situação diferente, que é para você pesquisar e escrever no caderno sobre 2 questões relacionadas ao problema das torneiras, né? Claro que tem a ver com matemática. Então você vai pesquisar aí no Google 2 questões de matemáticas que têm a relação com o chamado o problema das torneiras. Gente, bons estudos, ótima semana e até a próxima!